Se você sempre teve curiosidade sobre como realmente funciona a comunicação entre os vivos e os mortos, prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre o mundo espiritual. Chico Xavier, durante mais de 7 décadas de atividade mediúnica, nos trouxe descrições extraordinariamente detalhadas sobre como é ouvir a voz de uma alma do outro lado. Estas não são especulações ou teorias abstratas, mas relatos precisos de alguém que viveu diariamente esta experiência única, recebendo comunicações de milhares de espíritos diferentes ao longo de sua vida. Através dos ensinamentos de Emmanuel, André Luiz e suas próprias experiências pessoais, Chico Xavier nos revelou segredos que poucos seres humanos tiveram o privilégio de conhecer. Durante suas sessões mediúnicas, entrevistas e conversas íntimas com amigos próximos, Chico Xavier descreveu com detalhes impressionantes as diferentes formas como os espíritos se comunicam com os médiuns. Emmanuel, seu mentor espiritual, explicou que a comunicação espiritual não funciona através dos ouvidos físicos, mas por meio de uma percepção muito mais sutil e complexa, que envolve o perispírito, o corpo espiritual que todos possuímos. André Luiz, o espírito médico que ditou várias obras através de Chico, forneceu explicações científicas sobre como as ondas mentais dos desencarnados chegam até a consciência dos encarnados, criando a impressão de que estamos ouvindo uma voz real. Chico Xavier revelou que existem diferentes tipos de vozes espirituais, cada uma com características específicas que podem indicar o grau evolutivo, o estado emocional e até mesmo a identidade do espírito comunicante. Emmanuel ensinou que os espíritos mais evoluídos possuem vozes que transmitem uma sensação de paz e serenidade profundas, como se cada palavra fosse envolta em luz e amor. Estas vozes superiores não causam fadiga no médium, pelo contrário, frequentemente deixam uma sensação de renovação e elevação espiritual. André Luiz explicou que isto acontece porque os espíritos elevados irradiam energias positivas que nutrem e fortalecem o perispírito do médium durante a comunicação. Quero compreender esta realidade espiritual que pode transformar minha percepção sobre a vida e a morte. Chico Xavier descreveu que a voz de Emmanuel chegava até ele como um sussurro suave e paternal, carregado de uma autoridade natural que inspirava respeito e confiança imediatos. Não era uma voz autoritária ou impositiva, mas uma presença mental que se manifestava com tamanha clareza que Chico frequentemente se esquecia de que estava recebendo uma comunicação espiritual, sentindo-se como se estivesse conversando com um amigo querido que estava ao seu lado. Emmanuel explicou que esta naturalidade na comunicação é fundamental para que o médium possa transmitir as mensagens sem interferências do próprio ego ou expectativas pessoais. André Luiz revelou detalhes fascinantes sobre como os espíritos adaptam sua forma de comunicação às características específicas de cada médium. Quando se comunicava através de Chico Xavier, André Luiz precisava ajustar sua vibração mental às capacidades mediúnicas do médium, criando uma sintonia perfeita que permitia a transmissão clara e precisa das informações. Este processo de sintonia é comparável ao que acontece quando sintonizamos uma estação de rádio. É necessário encontrar exatamente a frequência correta para que a comunicação seja nítida e sem interferências. Chico Xavier também descreveu as vozes de espíritos ainda vinculados às paixões terrenas que chegavam até ele carregadas de emoções intensas, como tristeza, angústia, revolta ou saudade. Estas comunicações eram mais difíceis de receber, pois as ondas mentais densas destes espíritos causavam sensações físicas desagradáveis no médium. Emmanuel explicou que quando espíritos perturbados se comunicam,
Eles transmitem não apenas palavras, mas todo o seu estado emocional e vibratório, fazendo com que o médium sinta temporariamente as mesmas aflições que o espírito comunicante está experimentando. Durante suas descrições sobre a mediunidade, Chico Xavier revelou que as vozes espirituais chegam acompanhadas de imagens mentais, sensações e até mesmo cheiros característicos que ajudam a identificar o espírito comunicante. Emmanuel ensinou que esta multissensorialidade da comunicação espiritual acontece porque no mundo espiritual os seres se comunicam através do pensamento completo, que inclui não apenas conceitos e palavras, mas também emoções, imagens e impressões sensoriais. Quando um médium recebe esta comunicação, seu perispírito traduz todas estas informações na forma mais compreensível para sua mente encarnada. André Luiz forneceu explicações científicas extraordinárias sobre o mecanismo da comunicação espiritual. Segundo suas revelações através de Chico Xavier, os espíritos emitem ondas mentais que vibram em frequências específicas, semelhantes às ondas de rádio, mas muito mais sutis e complexas. Estas ondas são captadas pelo centro coronário, um chakra localizado no topo da cabeça, que funciona como uma antena natural para comunicações espirituais. A partir daí, as informações são processadas pelos centros nervosos do perispírito e chegam à consciência do médium como pensamentos, palavras ou imagens. Nunca estamos sozinhos nesta jornada de compreensão sobre os mistérios da comunicação entre os mundos. Chico Xavier revelou que uma das características mais marcantes das vozes espirituais autênticas é sua capacidade de transmitir conhecimentos que o médium não possui. Durante suas psicografias, Chico frequentemente recebia informações sobre medicina, filosofia, literatura e ciências que estavam muito além de sua formação escolar limitada. Emmanuel explicou que isto acontece porque na comunicação espiritual genuína, o espírito comunicante imprime diretamente em sua mente as informações que deseja transmitir, independentemente do conhecimento prévio do médium. André Luiz descreveu como os espíritos científicos se comunicam de forma diferente dos espíritos mais voltados para questões morais e evangélicas. Os espíritos científicos, como ele próprio, tendem a transmitir suas comunicações de forma mais estruturada e didática, frequentemente acompanhadas de explicações detalhadas e exemplos práticos. Já os espíritos mais voltados para o consolo e orientação moral, como Emmanuel, comunicam-se através de uma linguagem mais poética e consoladora, carregada de amor e compreensão paternal. Chico Xavier também revelou como reconhecer quando uma comunicação espiritual não é autêntica ou está sendo interferida por espíritos menos evoluídos. Emmanuel ensinou que as vozes de espíritos mistificadores frequentemente trazem informações contraditórias, promessas irrealizáveis ou orientações que vão contra os ensinamentos básicos do amor e da caridade. Estas comunicações também tendem a alimentar o orgulho do médium, fazendo-o acreditar que é especial ou superior aos outros. André Luiz alertou que espíritos obsessores podem imitar as vozes de espíritos conhecidos, mas sempre há algo na vibração da comunicação que revela sua verdadeira origem inferior. Durante suas entrevistas, Chico Xavier descreveu a diferença entre receber comunicações espontâneas e comunicações solicitadas durante as sessões mediúnicas. Emmanuel explicou que as comunicações espontâneas geralmente acontecem quando um espírito tem uma necessidade urgente de transmitir uma mensagem específica, ou quando existe uma sintonia natural muito forte entre o espírito e o médium. Nestas situações, a voz espiritual chega de forma inesperada, mas sempre respeitosa, nunca interrompendo atividades importantes ou momentos de descanso necessário.
André Luiz revelou detalhes sobre como os espíritos se preparam para se comunicar através de um médium. No mundo espiritual, existe todo um processo de preparação que envolve ajustes vibratórios, estudos sobre a melhor forma de transmitir a mensagem e até mesmo ensaios para garantir que a comunicação seja clara e eficaz. Os espíritos superiores frequentemente trabalham em equipe, com alguns se dedicando a proteger o médium de interferências negativas, enquanto outros se concentram em facilitar a transmissão da mensagem principal. Chico Xavier descreveu como as vozes espirituais podem variar em intensidade e clareza, dependendo de diversos fatores. Emmanuel ensinou que o estado emocional e físico do médium influencia diretamente na qualidade da comunicação. Quando o médium está cansado, preocupado ou doente, as vozes espirituais chegam mais fracas e menos nítidas. Por outro lado, quando o médium está em estado de oração sincera, paz interior e dedicação ao trabalho espiritual, as comunicações fluem com clareza e força extraordinárias. André Luiz explicou que a alimentação, os pensamentos habituais e até mesmo o ambiente físico onde acontece a comunicação influenciam na qualidade da mediunidade. Alimentos pesados, pensamentos negativos e ambientes carregados de vibrações densas criam interferências que dificultam a comunicação espiritual. Por isso, Chico Xavier sempre manteve uma vida de simplicidade, oração constante e dedicação aos estudos espirituais, criando as condições ideais para receber as comunicações do além. Reconheço a importância de compreender estes fenômenos para meu próprio crescimento espiritual. Chico Xavier revelou que as vozes espirituais frequentemente vêm acompanhadas de sensações físicas específicas que ajudam o médium a identificar o tipo de espírito que está se comunicando. Emmanuel ensinou que espíritos de luz produzem sensações de calor suave e bem-estar, enquanto espíritos perturbados podem causar sensações de frio, peso ou desconforto. André Luiz explicou que isto acontece porque cada espírito irradia emanações específicas que afetam o perispírito do médium, produzindo reflexos no corpo físico. Durante suas décadas de experiência mediúnica, Chico Xavier aprendeu a identificar instantaneamente qual espírito estava se comunicando apenas pela qualidade vibratória da voz mental que recebia. Emmanuel desenvolvia comunicações carregadas de uma sabedoria paternal e linguagem elevada. André Luiz transmitia informações com precisão científica e didática clara. Outros espíritos familiares, como Humberto de Campos, tinham características literárias únicas que se refletiam no estilo das comunicações. Esta capacidade de reconhecimento se desenvolve naturalmente em médiuns experientes que mantêm disciplina e dedicação constantes ao trabalho espiritual. Chico Xavier também descreveu como as vozes espirituais se comportam durante as psicografias. Emmanuel explicou que durante a escrita mediúnica, o espírito comunicante não apenas transmite palavras, mas imprime diretamente na mente do médium conceitos completos que são então traduzidos em linguagem escrita. Este processo é tão natural que Chico frequentemente se surpreendia com o conteúdo que estava escrevendo, descobrindo informações novas conforme as palavras surgiam no papel através de sua própria mão. André Luiz revelou que existe uma diferença fundamental entre mediunidade consciente e inconsciente no que se refere à percepção das vozes espirituais. Na mediunidade consciente, como a de Chico Xavier, o médium ouve claramente a voz mental do espírito e pode até mesmo dialogar com ele durante a comunicação. Na mediunidade inconsciente, o médium permite que o espírito use temporariamente seus órgãos vocais, criando a impressão de que o próprio espírito está falando diretamente.
Emmanuel ensinou que ambas as formas são válidas, dependendo das características mediúnicas de cada pessoa e das necessidades específicas de cada comunicação. Chico Xavier descreveu situações especiais onde múltiplos espíritos se comunicavam simultaneamente, criando como que um coro de vozes espirituais. Emmanuel explicou que isto acontece durante trabalhos espirituais de maior envergadura, onde equipes inteiras de espíritos colaboram para transmitir uma mensagem complexa ou realizar um atendimento espiritual específico. Nestas situações, cada espírito contribui com sua especialidade, criando uma comunicação rica e multifacetada que aborda diferentes aspectos de um mesmo tema. André Luiz forneceu detalhes sobre como os espíritos conseguem transmitir emoções através de suas vozes mentais. Segundo suas explicações, no mundo espiritual, o pensamento e a emoção são indissociáveis, formando ondas mentais complexas que carregam tanto conteúdo intelectual quanto carga emocional. Quando estas ondas chegam à mente do médium, ele não apenas compreende as palavras, mas sente as emoções que motivaram aquela comunicação, criando uma experiência de comunicação muito mais rica e completa do que a comunicação puramente verbal entre encarnados. Chico Xavier revelou que as vozes espirituais possuem diferentes tonalidades que refletem o estado evolutivo e emocional do espírito comunicante. Emmanuel ensinou que espíritos evoluídos possuem vozes mentais harmoniosas que transmitem paz e elevação. Espíritos em processo de evolução podem ter vozes que refletem suas lutas e esforços de crescimento. Já espíritos ainda apegados às paixões terrenas transmitem vozes carregadas de densidade emocional que podem ser mais difíceis de receber para o médium. Durante suas comunicações, André Luiz explicou como funciona a memória espiritual na transmissão de informações. Quando um espírito acessa suas memórias de vidas passadas ou experiências no mundo espiritual, ele pode transmitir estas informações para o médium com a mesma clareza e detalhamento como se estivesse relatando eventos recentes. Esta capacidade explica por que Chico Xavier conseguia receber informações históricas precisas sobre épocas que ele nunca estudou, ou detalhes científicos sobre assuntos que estavam além de sua formação acadêmica. Sou capaz de desenvolver uma compreensão mais profunda sobre estes fenômenos espirituais através do estudo e da prática. Chico Xavier também descreveu como as vozes espirituais se manifestam em sonhos e estados alterados de consciência. Emmanuel ensinou que durante o sono, quando o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, a comunicação com o mundo espiritual se torna mais natural e fluida. Muitas pessoas recebem orientações importantes ou comunicações de entes queridos através de sonhos, que são, na verdade, momentos de comunicação espiritual facilitada pelo estado de relaxamento do corpo físico. André Luiz revelou que existe uma hierarquia na comunicação espiritual, onde espíritos superiores podem autorizar ou vetar comunicações de espíritos menos evoluídos. Esta supervisão espiritual protege tanto os médiuns quanto os próprios espíritos comunicantes de situações que poderiam ser prejudiciais para todos os envolvidos. Emmanuel sempre exerceu esta função protetora em relação a Chico Xavier, garantindo que apenas comunicações construtivas e edificantes chegassem ao médium. Chico Xavier descreveu como aprendeu a distinguir entre vozes espirituais autênticas e projeções de seu próprio subconsciente. Emmanuel ensinou que as vozes espirituais genuínas sempre trazem informações novas, consolação verdadeira ou orientações que elevam moralmente o médium e os assistidos. Já as projeções mentais do próprio médium tendem a confirmar suas próprias opiniões e conhecimentos já existentes.
André Luiz explicou que esta distinção é fundamental para manter a autenticidade do trabalho mediúnico e evitar mistificações inconscientes. Durante suas entrevistas, Chico Xavier revelou que as vozes espirituais frequentemente vinham acompanhadas de visões ou impressões visuais que complementavam a comunicação. Emmanuel explicou que no mundo espiritual, a comunicação é naturalmente multissensorial, envolvendo não apenas conceitos mentais, mas também imagens, sensações e até mesmo percepções que não têm equivalente no mundo físico. Quando um médium desenvolvido recebe estas comunicações complexas, pode ter acesso a informações muito mais ricas e detalhadas sobre as experiências do espírito comunicante. André Luiz descreveu como funciona a comunicação coletiva no mundo espiritual, onde grupos inteiros de espíritos podem se comunicar simultaneamente sobre temas específicos. Durante suas psicografias de obras científicas mais complexas, Chico Xavier frequentemente recebia colaborações de múltiplos espíritos especialistas que contribuíam com diferentes aspectos do mesmo tema. Esta forma de comunicação coletiva permite a transmissão de conhecimentos muito mais abrangentes e precisos do que seria possível através de um único espírito comunicante. Chico Xavier também revelou como as vozes espirituais se adaptam ao nível de compreensão e às necessidades específicas de cada situação. Emmanuel ensinou que os espíritos superiores possuem a capacidade de ajustar sua linguagem e forma de comunicação para tornar suas mensagens acessíveis tanto para pessoas simples quanto para intelectuais mais desenvolvidos. Esta versatilidade na comunicação demonstra a sabedoria e amor dos espíritos elevados, que se preocupam sempre em ser úteis e compreensíveis para todos. André Luiz forneceu explicações sobre como as emoções do médium podem influenciar a qualidade das comunicações espirituais. Quando Chico Xavier estava emocionalmente equilibrado e em estado de oração sincera, as vozes espirituais chegavam com clareza máxima e riqueza de detalhes. Porém, quando estava preocupado, triste ou fisicamente debilitado, as comunicações tendiam a ficar mais fracas e menos nítidas. Esta observação demonstra a importância da preparação moral e espiritual do médium para garantir a qualidade do trabalho mediúnico. Chico Xavier descreveu momentos especiais onde sentia a presença física de Emmanuel ao seu lado, não apenas através da voz mental, mas como uma presença real e consoladora. Emmanuel explicou que em situações de necessidade especial, os espíritos superiores podem densificar temporariamente suas manifestações, tornando-se perceptíveis aos sentidos físicos do médium. Estes momentos raros são dádivas especiais que fortalecem a fé e a convicção do médium sobre a realidade do mundo espiritual. Durante suas revelações sobre a mediunidade, Chico Xavier alertou sobre a responsabilidade que acompanha a capacidade de ouvir vozes espirituais. Emmanuel ensinou que todo médium deve manter constante vigilância sobre suas motivações e atitudes, pois a mediunidade pode tanto ser um instrumento de luz e consolação, quanto uma fonte de problemas, se não for exercida com seriedade e dedicação ao bem. André Luiz complementou explicando que o desenvolvimento mediúnico é um compromisso sagrado que deve ser honrado com disciplina, estudo e prática constante da caridade. As revelações de Chico Xavier sobre como é ouvir a voz do além nos mostram que a comunicação entre os mundos é uma realidade muito mais rica e complexa do que normalmente imaginamos. Emmanuel nos ensina que todos possuímos, em maior ou menor grau, a capacidade de perceber influências e orientações do mundo espiritual. O desenvolvimento desta sensibilidade depende de nossa dedicação ao estudo,
à prática da caridade e ao cultivo de sentimentos elevados que nos sintonizam com as esferas superiores da vida. Que possamos usar estas revelações preciosas para desenvolver nossa própria sensibilidade espiritual e nossa capacidade de perceber as orientações amorosas que nossos mentores espirituais constantemente enviam para nos auxiliar em nossa jornada evolutiva. A compreensão de como funciona a comunicação espiritual não apenas sacia nossa curiosidade, mas nos ajuda a viver com mais consciência espiritual, sabendo que nunca estamos verdadeiramente sozinhos e que sempre podemos contar com a orientação e o amor daqueles que nos precederam na jornada eterna da alma.